O encontro com as irmãs Cajazeiras. Cenália, Lívia e o delegado Dionísio chegam à casa das irmãs Cajazeiras. A residência, com sua fachada antiga e colorida, é um portal para o passado. As três irmãs, agora mais velhas mas ainda com ares de nobreza rural, os recebem com a formalidade de praxe. Após as apresentações e a troca de amenidades, Lívia, com sua voz calma e direta, faz a pergunta crucial. Senhoras, ela começa, estamos investigando a morte de Tunico Cajazeiras. O senhor Tunico foi morto há poucos dias em Brotóvia, Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é descobrir por que ele estava lá e quem ele foi visitar. Sabendo da forte ligação da família Cajazeiras com Sucupira, viemos em busca de informações. Gostaríamos de saber qual de vocês é parente mais próxima de Tunico? As três irmãs se entreolham, a surpresa em seus rostos. A mais velha, Doroteia, se adianta. Nós três somos primas dele, detetive, ela diz, com a voz séria. Ele é filho de nosso primo em segundo grau, da cidade de Petrolina. Ele nos visitava uma vez por ano, mas fazia tempo que não tínhamos notícias dele. Lívia percebe a tensão no ar. A pergunta, aparentemente simples, havia atingido um nervo. Nós três tínhamos uma ligação com ele, acrescenta Judicéia, a mais sentimental das três. Ele era um bom rapaz. Por que alguém o mataria? Dulcineia, a mais pragmática, fica em silêncio, observando Lívia. Cenália decide intervir, percebendo que as irmãs não iriam revelar nada facilmente. Não queremos acusar ninguém, apenas entender o que aconteceu. O senhor Tunico foi morto em um cemitério, com um tiro de espingarda. Uma morte simbólica, que nos leva a crer que a motivação está ligada a algo em Sucupira. As irmãs não reagem, mantendo a postura de sempre. A pergunta permanece, diz Lívia. Qual de vocês era a parente próxima de Tunico? Sabemos que é uma de vocês, e a resposta pode ser a chave para encontrarmos o assassino. As irmãs se entreolham novamente, em um silêncio pesado. A mais próxima era eu, revela Doroteia, com um olhar de desafio para Lívia. Ele era meu parente mais próximo. Mas não vejo como isso poderia ajudar vocês. O passado de Sucupira. Cenália e Lívia, acompanhados pelo delegado Dionísio, se sentam na sala das irmãs Cajazeiras. O ambiente, com móveis antigos e paredes repletas de quadros de família, é um eco do passado. Cenália, percebendo a hesitação das irmãs, decide mudar de tática. Senhoras, com todo o respeito, eu e minha equipe somos de outra cidade. Não conhecemos a história de Sucupira. Para entender por que Tunico Cajazeiras estava em Brotóvia, precisamos entender o passado. Precisamos saber sobre Odorico Paraguaçu. As irmãs se entreolham. O nome do antigo prefeito parece despertar uma chama em seus olhos. Doroteia, a mais velha, pega um álbum de fotos de uma prateleira e começa a folheá-lo. Odorico era um homem de visão, ela diz, com um sorriso nostálgico. Um homem à frente de seu tempo. Ele prometeu um cemitério para a cidade e cumpriu. A política dele era para o bem de todos, para a prosperidade de Sucupira. Ela para em uma foto, mostrando a Cenália e Lívia. Na imagem, Odorico Paraguaçu está no centro, sorrindo, cercado pelas três irmãs, que parecem radiantes. Nós éramos as principais aliadas dele, continua Dulcineia, nós o ajudávamos com a campanha, a organizar a cidade. Ele confiava em nós, e nós nele. Doroteia interrompe, com um ar mais sentimental. Ele era um cavalheiro. Um homem que amava sua cidade e seu povo. Nossa família o apoiava em tudo. E ele nos retribuía com atenção e carinho. Judicéia, a mais calada, finalmente fala. Ele era um visionário. E a história de que ele não conseguiu inaugurar o cemitério, de que ninguém morreu, foi a maior injustiça que cometeram com ele. Ele foi um mártir. Cenália e Lívia se entreolham. A versão das irmãs Cajazeiras é de lealdade e devoção. Mas o passado, como a perícia de Lívia e a análise do DNA revelaram, não é tão simples assim. A história de Odorico está ligada à linhagem de Zeca Diabo, o que sugere um lado sombrio que as irmãs se recusam a admitir.
O segredo que matou Tunico Cajazeiras parece estar bem enterrado na memória delas. A sombra de Zeca Diabo. Cenália, com a foto de Odorico e as irmãs em mãos, decide ir direto ao ponto. Ele olha para as três mulheres e a menção a Zeca Diabo faz com que elas se inquietem. Senhoras, ele diz, a voz calma, mas firme. A história de Odorico Paraguaçu e a da nossa vítima, Tunico Cajazeiras, estão diretamente ligadas a uma pessoa, Zeca Diabo. O projétil de espingarda que o matou tem uma marca única, a mesma de armas usadas por pistoleiros há décadas. O DNA do assassino aponta para um descendente de Zeca Diabo. O que vocês sabem sobre ele? O silêncio na sala é pesado. As irmãs, antes falantes e nostálgicas, agora se encolhem. Doroteia, a mais pragmática, é a primeira a se manifestar. O pistoleiro Zeca Diabo é uma lenda, detetive, ela diz, com a voz baixa. Ele era um homem de fé, que não queria matar ninguém. Ele foi manipulado por Odorico, que o contratou para, finalmente, inaugurar o cemitério. Mas ele nunca conseguiu. Ele morreu há anos. Lívia, observando a reação das irmãs, decide intervir. Nós sabemos que o Sr. Zeca Diabo morreu, mas a história de sua família parece continuar viva, ela diz, diretamente para a Judicéia. E o assassinato de Tunico foi uma execução, um recado para as famílias de Sucupira. Não foi por ganância, foi por vingança. E a chave para a vingança está nas mãos de vocês. Dulcinea não consegue mais esconder a emoção. Ela se levanta e pega um retrato antigo, emoldurado. É a foto de um homem de aparência severa, de semblante carregado e um chapéu de couro. É Zeca Diabo. Zeca Diabo nunca foi um homem mau, ela diz, com a voz embargada. Ele foi um homem traído. Odorico o usou. E no final, o Odorico fingiu a própria morte. Zeca foi enganado, e a reputação dele foi arruinada. A família dele nunca perdoou. A família de Zeca Diabo jurou vingança contra as famílias que se aliaram a Odorico, especialmente as Cajazeiras. A revelação atinge Cenália e Lívia em cheio. O segredo que matou Tunico Cajazeiras não era um tesouro, mas uma vingança. E a razão pela qual Tunico estava em Brotóvia, e porque as irmãs o queriam longe de Sucupira, se torna clara. O Paraguaçu oculto. Após as irmãs Cajazeiras revelarem a vingança da família Diabo, o silêncio se instala na sala. A verdade, por mais antiga que fosse, parecia ter a força de um soco. Cenália, com a mente trabalhando a mil, retoma a conversa, indo direto ao ponto que todos pareciam evitar. Se a vingança da família Diabo está viva, então o que aconteceu com a pessoa que a motivou? Ele pergunta, olhando diretamente para Doroteia. O que aconteceu com Odorico Paraguaçu? As irmãs se entreolham, a dor em seus rostos. Elas pareciam saber que essa pergunta viria. Dulcinea, a mais pragmática, responde primeiro. Odorico não morreu. Ele encenou a própria morte para fugir de Sucupira, ela diz, a voz baixa. Ele não suportou a desmoralização de ter seu projeto fracassado. A história de que ele era o homem que seria enterrado em seu próprio cemitério o destruiu. Então ele se escondeu, conclui Lívia. Ele não suportaria viver na sombra de sua maior derrota. Era uma questão de orgulho. Exato, diz Judicéia, com os olhos cheios de lágrimas. Ele nos pediu ajuda. Nós, as irmãs Cajazeiras, o ajudamos a fugir. Nós o escondemos em uma fazenda distante, onde ninguém o conhecesse. Ele vive lá, isolado, longe do mundo, longe de Sucupira. O grande orador, o grande político, se tornou um recluso. Cenália e Lívia se entreolham. O segredo que matou Tunico Cajazeiras não era um artefato, mas uma pessoa. O segredo está vivo, e a vingança o está procurando. O crime em Brotóvia não foi um fim, foi apenas o começo. O assassino está em uma caçada, e o alvo principal pode não ser Tunico, mas o próprio Odorico. A conexão Brotóvia-Sucupira é a caçada a um homem que fugiu do seu próprio passado. Após a conversa na casa das Cajazeiras, regada a chás e bolinhos fritos, Cenália, Lívia e Dionísio retornam à delegacia de Sucupira.
O ambiente, antes um portal para a história, agora parecia um emaranhado de segredos e mentiras. Na sala de Dionísio, Lívia, com a análise afiada que a caracteriza, quebra o silêncio. Detetive, ela começa, as irmãs Cajazeiras não nos contaram tudo. Elas têm medo. Medo do assassino e medo que o segredo de Odorico venha à tona. A dor em seus olhos quando falamos sobre Zeca Diabo não era apenas saudade de um amigo, mas de culpa. Elas são cúmplices. Ajudaram o Odorico a fugir e mantiveram o segredo por décadas. Cenália concorda, observando a planta da cidade sobre a mesa. Isso explica por que Tunico Cajazeiras foi a Brotóvia, ele diz, pensativo. Ele não estava fugindo, ele estava procurando. O segredo estava enterrado. Ele foi atrás do homem que o enterrou, Odorico Paraguaçu. Exato, continua Lívia. E a mensagem que ele recebeu no celular, o segredo está enterrado. Cumpra o rito, não foi um comando, mas uma ameaça. O assassino o seguiu. Ele sabia que Tunico estava procurando por Odorico, e ele o usou para enviar uma mensagem para as Cajazeiras e, possivelmente, para o próprio Odorico. A morte de Tunico foi o preço para o segredo não ser revelado. Dionísio, que escutava atentamente, se levanta e anda de um lado para o outro. A história de Sucupira não é sobre heróis e vilões. É sobre famílias. A família Medrado contra a família Paraguaçu, com as Cajazeiras ao lado do prefeito, e a família Diabo como mercenários. E agora, o passado bate à nossa porta. As irmãs Cajazeiras são a chave, disse Anália, elas sabem onde Odorico está. A única forma de pegarmos o assassino e salvarmos o velho político é encontrando a fazenda onde ele se esconde. A investigação, que começou com um crime em um cemitério em Brotóvia, agora se transformou em uma corrida contra o tempo em Sucupira. O assassino da linhagem de Zeca Diabo está solto e o alvo principal está perto.